Turma do Propósito, e aí, meu amado irmão, tudo bem com você? Jeremias, capítulo de número 13, um capítulo das Escrituras todos os dias. Orar todos os dias e viver 2026 como se fosse o último ano das nossas vidas, são os objetivos do nosso grupo Propósito. Nós temos em Jeremias, capítulo 13, uma parábola atuada, ou seja, Jeremias atua na mensagem que o Senhor deseja transmitir ao seu povo. O Senhor manda Jeremias fazer algo comum naquela época. Manda que ele compre um cinto de linho. O cinto de linho era uma espécie de roupa íntima naquela época. Era usada por baixo das vestes, ficava colada ao corpo e era usada ali para, entre outras coisas, cobrir as vergonhas, vamos dizer assim. E esse cinto que ficava colado ali, bem à pele, o Senhor ordena que Jeremias, depois de um tempo, depois de usá-lo, colocasse sobre o buraco de uma pedra junto ao rio Eufrates. E ali esse cinto recebeu água, com certeza, recebeu sol. E quando Deus, depois de um tempo, mandou que ele buscasse, aquele cinto já não servia para mais nada, porque ele havia apodrecido. Esse cinto, o Senhor vai dizer que simboliza o povo. Assim como o cinto foi feito para estar sobre a cintura do homem, e a sua durabilidade e utilidade e beleza, porque era um cinto de linho, seria muito maior, assim também, nós, longe do Senhor, nós perdemos o nosso valor, a nossa beleza e a nossa serventia. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. E isso tudo acontece, meu irmão, o desviar-se do Senhor acontece por causa da nossa falta de vigilância. O Senhor continua dando parábolas. No versículo 12 ele vai dizer: pelo que disse essa palavra, assim diz o Senhor Deus de Israel, todo jarro se encherá de vinho. E dir-te-ão: não sabemos nós muito bem que todo jarro se encherá de vinho? Mas então é uma coisa boa. Vinho significa alegria. Sim, o símbolo do vinho na Bíblia é alegria, mas em excesso ele significa confusão, ele significa embriaguez. E versículo 13 deixa claro que é sobre isso. Ele diz assim: mas tu dizes-lhes, assim diz o Senhor, eis que encherei de embriaguez todos os habitantes dessa terra. E aos reis que se assentam no trono de Davi, aos sacerdotes, aos profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Ou seja, o próprio povo ficará embriagado, de modo que eles vão chocar uns contra os outros. Versículo 14 diz: falou eles em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor, não pouparei, não terei pena, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Ou seja, essa embriaguez vai fazer com que um fique contra o outro, essa falta de sobriedade vai fazer com que um se choque contra o outro. Meu amado irmão, isso acontece muito, muito no meio do povo de Deus. Quando nós deixamos o Senhor, quando nós, por algum momento, nos esquecemos do Senhor, não somos sóbrios, não somos vigilantes, nos desviamos, nós vamos acabar em uma rota de choque contra o nosso próximo e muitas vezes contra o próximo mais próximo, que é a nossa própria família. É muito triste constatarmos que há lares divididos, irmãos que não conversam uns com os outros, esposo que não conversa com a esposa, esposa que não conversa com o esposo. Muitas vezes existe até a instituição do casamento no sentido formal, mas a realidade é outra. Um acaba torcendo para que o outro morra, para ver se de alguma maneira consegue desfrutar paz e descanso. Isso é muito triste e revela a nossa falta de sobriedade na nossa caminhada cristã. Qual que é o caminho? O caminho para isso, meus irmãos, é a conversão, é o arrependimento. O Senhor dá um conselho. Olha comigo aí a partir do versículo 15, ele diz assim: ouvi e atentai, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que ele faça vir trevas, e antes que tropecem os vossos pés. O Senhor está dizendo: parem de achar que sabem o que estão fazendo. Não sejam soberbos, confessem os seus pecados, admitam os seus erros, porque eu sou capaz de mudar. E só Deus, meu irmão, pode mudar. O homem é incapaz de mudar sozinho. Sem Deus, o homem está em completa escuridão. Tanto é que o texto vai fazer perguntas. Versículo 20: levantai os olhos e vede o que vem do norte, onde está o rebanho que te foi confiado. O Senhor está dizendo. Versículo 23, ele diz assim: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Ou seja, vai vir o juízo, e vocês precisam de mudança. Mas como é que vocês vão mudar sem mim? Pode o etíope era o povo da Etiópia,
a pele negra, e ele está dizendo, o etíope pode mudar a cor da pele? Não. Pode o leopardo as suas manchas? Também não. Então, poderíeis fazer o bem estando acostumado a fazer o mal? O que Deus está dizendo é, vocês não são capazes de mudar a natureza de vocês, mas Deus é capaz de mudar qualquer que seja a natureza. Deus nos faz novas criaturas por meio do novo nascimento em Cristo Jesus. Mas para isso é preciso que nós confessemos o nosso pecado. Para isso é preciso que saiamos da nossa embriaguez. Muitas vezes estamos embriagados na nossa soberba. Achamos que só nós estamos certos, que só nós sabemos. Rejeitamos a iluminação do Espírito, rejeitamos a orientação da palavra de Deus. E com isso, irmãos, apesar de ainda ser um cinto de linho, nós não estamos conscientes de que estamos podres, porque deixamos de estar no lugar que deveríamos estar, colados do Senhor. Então hoje, se você ouvir a voz do Senhor, meu irmão, volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Volte a estar pele a pele com Deus. É um modo de dizer, é lógico, né? Nós sabemos que Deus é Espírito, mas esteja em íntima comunhão com o Senhor, busque isso. Apegue-se a Deus como um cinto se apegava ao corpo de um homem. Cuidado com a sua autossuficiência. Aceite que você é pecador, que você erra, que você falha. E entenda, meu irmão, que você precisa da graça transformadora de Deus, que pode mudar radicalmente, profundamente, a nossa natureza. Que Deus te abençoe e até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.